tem sido prazeroso estar aqui, proporcionando também um ganho, que Deus acrescente aos corações, acrescente mais daquilo que Ele já tem dado, né? De alguma forma possa chegar ao coração de cada um. E vou contando um pouquinho da minha história. Começar pelo nome. Eu, quando comecei a ouvir o Evangelho do Reino, isso há 34 anos agora, tinha colegas de trabalho, tinha na época 20 anos, então era bem mais jovem, talvez um pouquinho mais do que a maioria aqui. E Deus começou a falar fortemente ao meu coração de que a vida era muito mais do que isso aqui que a gente vê. Muito mais do que nascer, crescer, eventualmente trabalhar, casar, envelhecer, ter filhos e depois morrer e acabou. Essa certeza veio muito forte ao meu coração. Eu tinha tido experiências de fé, mas não de conhecimento, de revelação de Jesus, e tinha uma vida independente. Era um incredulão, vivia no mundão. Eu sabia que tinha Deus, gostava da ideia, né, de ter um Deus, Pai, mas vivia a minha vida do jeito que dava para levar. Mas lá no trabalho, eu comecei a ver que tinha alguns colegas cristãos. Eu trabalhava como salva-vidas e, para minha surpresa, até lá naquele ambiente de praia, de muita atividade esportiva e tal, tinha crente. E eu comecei a me chamar a atenção a vida que aqueles colegas tinham. Eu sabia que eu podia confiar naqueles ali. E não concordava muito, era muita coisa com Jesus, eu achava que tinha um exagero, mas eu digo, olha, esses aqui são gente boa. Tá? Foi assim que o Senhor começou a ir chegando ao meu coração, vencendo as resistências. Bem, lá eu era conhecido por Gurgel, nome de guerra, né? Quando a gente se tem uma atividade dessa em grupo, um grupamento, normalmente existe um nome de guerra, como é no Exército, em outras atividades. Então, meu nome lá era Gurgel. Meu nome é Marcos Gurgel, de Lima. Vocês vão ver aí que tem gente da família que está como Gurgel e tem gente como Lima. Quem for Lima tem chance de ser meu parente. Aí eu comecei a me interessar, fui conquistado, né, por esse Jesus que eu tanto tinha resistência. E quando eu ouvi, só para resumir aqui, eu ouvi que o preço de andar com Jesus era deixar tudo, largar tudo, eu disse, é só isso? Então, não tive dúvida, ouvi o Evangelho em um dia, né? Já tinha ouvido algo, tinha visto a vida dos colegas, isso é importante, eu quero ressaltar, a vida fala muito. E quando eu ouvi de fato o que é que precisava fazer para andar com Jesus, eu disse, ó, tá bom, é só isso, então já está feito. E aí fui para as águas e estou aí caminhando até hoje, graças a Deus. Quando cheguei na igreja, já tinha um Marcos. Falando dos pastores nossos mais conhecidos, a igreja, os pastores eram Marcos e Mário. Então, eu já era conhecido como Gurgel. Interessante, depois eu fiquei sabendo, muitos irmãos já oravam por Gurgel, sem saber quem Gurgel era, nas igrejas, nas casas e tal, e fiquei sendo Gurgel, e até hoje é o nome pelo qual sou mais conhecido. A ponto de minha esposa, que agora eu vou falar dela, Luli, vocês devem identificar aí como Lúcia Lima, está aqui comigo hoje, e Luli veio do Rio Grande do Sul para cá. E no primeiro ano nosso de casado, era dia do aniversário, eu liguei para ela. E aí um colega atendeu e disse, olha, telefone para você. Ela ficou surpresa, tinha chegado há pouco tempo na Bahia. Disse, quem é? Eu disse, é Marcos. Ela disse, eu não conheço nenhum Marcos em Salvador. Então nem a esposa conhece meu nome, é um mistério. Depois ela ficou sabendo quem é Marcos.
e alguns outros sabem. Tá? E depois, isso nós casamos agora há 29 anos, vai fazer no final do ano. Graças a Deus, fomos presenteados com 2 joias, que é Gabriela Gurgel, que está aí na tela com vocês. Dá um oi aí, Gabi. E Luísa. Oi, gente, boa noite. Luísa está como Luísa Lima. Oi, gente, Luísa Gurgel. A Luísa Gurgel já mudou? É. Ah, tá bom. Então Bom tá estar com vocês, gente. Todo mundo atrelado. Moramos no Rio Vermelho, estamos aqui juntos aos irmãos no bloco Rio Vermelho, Brotas e Centro. Estamos caminhando as mesmas coisas. Às vezes eu digo assim, olha, nós estamos caminhando um pouquinho afastado, mas todos na mesma direção. Fico muito contente em ver aqui reproduzido em grande medida, de uma forma, né, com um tempero um pouquinho variando, mas daquilo que a gente vive aqui no dia a dia. Tá? Então, depois, se alguém tiver alguma curiosidade, alguma coisa, queira acrescentar algum comentário, estou aqui à disposição. Gurgel, sim, André. Suas filhas não estão mais aqui, né? Estão num outro momento, outra fase, mas tem alguém seu aí da sua família aqui? Sim, tem João Alfredo e André. Eu sou tio de muitos, mas desses, particularmente, eu sou tio 2 vezes. Não sei se para felicidade ou infelicidade deles. Ô, Marco, felicidade, que é isso? Mas são meus amigões, meus vizinhos. Toda vez que a gente se encontra, a gente simula aí um UFCzinho. É a nossa forma de demonstrar carinho um pelo outro. Mas são grandes amigos aí, João e André. Então você tem representantes da família Gurgel aqui. Pois então tá, minha gente. Eu fiquei bem feliz de ser chamado para estar participando hoje. E aqui, para minha surpresa até, mais feliz ainda quando você, André, mencionou sobre a apostila de comunhão com Deus. Então, como falei, muitas coisas nós vamos ver, às vezes um aspectozinho que o Senhor chama a atenção, mas o corpo, o fundamento é o mesmo. Então, hoje aqui eu vou falar de muita coisa que vocês vão encontrar lá na apostila. Interessante é que assim, a apostila, ela salta da Bíblia. E a Bíblia, ela salta para o nosso coração e para a nossa vida. As coisas que a gente aprende no reino de Deus são para serem vividas, colocadas em prática. O Salmo 34, se não estou enganado, diz, provai e vede que o Senhor é bom. Então, temos que provar isso. Nos dedicando, nos aplicando, dando o melhor do nosso coração. E Deus vai enchendo. Tá? Eu queria iniciar falando de, evidentemente, nosso amado Jesus, mostrar como ele vê algo que nós não vemos. Queria chamar a atenção de uma passagem onde Jesus vai a uma casa e tem uma família lá. Essa casa é a casa de Lázaro, de Marta e de Maria. E a primeira menção que é feita dessa ida de Jesus à casa deles, Jesus, depois, em outra passagem, diz que Jesus amava eles, gostava deles. Jesus voltou a essa casa. E imaginem vocês, chega Jesus com a comitiva. Quando ele estava só, os 12 estavam com ele. Então, sempre tinha um número muito grande de pessoas acompanhando Jesus, movimentava a cidade, vinha aqueles que sabiam que aquele mestre curava também. Então, havia um rebuliço, um santo rebuliço naquele lugar. E na casa, Jesus estava hospedado. Qual a atitude de quem quer servir? Bom, eu vou procurar dar o melhor que eu tenho aqui
e vou oferecer, e o que tiver de comida eu vou botar, porque as pessoas estão ali, estão por Jesus, mas também tem fome, tem sede, né? Tem outras coisas para atender. É preciso limpar. E aí, uma das irmãs, Marta, começa a ficar chateada, porque a irmã dela não estava pegando junto ali no serviço. Tá? Eu queria ler essa passagem para lembrar assim, Jesus sempre está além de nós. De uma forma muito simples, muito graciosa, o Senhor se colocou ali e vale a pena a gente iniciar a nossa conversa aqui hoje, dando uma olhada. Vamos lá ver Lucas 10, 38 até o versículo 42. Eu mesmo vou ler. Tá? O som está chegando bem para todo mundo? Tá. Às vezes o som pode ir e voltar, mas isso sou eu mesmo. O problema é com esse que está tá atrás do microfone. Às vezes eu falo, faço uma pausa, depois entro, atropelo as palavras, tenho um pouquinho de paciência, mas eu prometo me esforçar. 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Maria hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã certa mulher chamada Marta, hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta se quedava assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Maria foi sábia na sua escolha. Maria atraiu a atenção de Jesus. Tá. Isso ilustra por onde nós devemos nos conduzir. Tá. Em outra passagem, está lá em João, João capítulo 12, Jesus já estava próximo de ser sacrificado, se dar em sacrifício. E Maria teve uma atitude diferente novamente. Vamos lá dar uma olhadinha. Seis dias antes da Páscoa, 6 dias antes da crucificação, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estava com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Maria demonstrou ali a preferência, o apreço, né, a devoção pelo Senhor. E isso foi notado. Jesus mandou que registrasse isso para a memória dela. Tá? Penso também que Jesus quis mostrar o que é que agrada a Ele, quando a gente de coração serve. Tá? Vamos falar de outras coisas. Eu quero apresentar aqui 5 aspectos, mas eu queria que vocês fixassem o olhar no coração dessa irmã nossa, né? Esperamos encontrá-la lá no céu. Esse conjunto
de práticas, esses 5 aspectos, a Bíblia, e vai além, bem mais além, eu resumi aqui em 5 hoje, e ele se estende, eu também não pretendo aprofundar, pretendo citá-los e abordar alguns aspectos, mas a Bíblia denomina de piedade, uma vida piedosa. Essa vida piedosa vai indicar o caminho por onde nós devemos seguir e que vai tornar a nossa vida aprovada e agradável diante de Deus. Mas antes de falar de piedade, eu queria, é uma palavra hoje, tem um conceito um pouco diferenciado, é uma palavra que talvez não fique tão clara, não é tão comum a gente utilizar. Então vamos ver o que é que significa piedade, tá? Eu dei uma olhadinha no dicionário. E a piedade, ela deriva de uma palavra no original chamada Eusebeia. Se alguém quiser uma sugestão para nome de uma menina, tá aí. Nunca vi. Já ouvi falar de Eusébio, mas Eusebeia não conheço. Tá? Mas então, se você vê o nome Eusébio, já não é um nome tão comum assim, saiba que foi inspirado em piedade esse nome. Obrigada por não ter colocado esse nome em mim, pai. Obrigada mesmo. Eu não tive essa criatividade. Mas o significado, vocês veem, é muito bonito, né? Mas o que diz o dicionário? Diz assim: devoção pelas coisas religiosas, religiosidade. Uma outra descrição é compaixão pelo sofrimento alheio, comiseração, dó, misericórdia. Tá? Eu acho que isso aí fica mais ou menos por cima. Aí eu dei uma olhada no dicionário bíblico e aí lá diz assim: adora a Deus com o que lhe é devido. Além disso, serve corretamente aos seus próximos. Eu disse, olha, isso já está chegando perto do que a gente crê. Né? Confere com o que Jesus deu realce, deu destaque lá em Mateus 22, versículo 35 a 40. Vamos dar uma olhadinha lá. Posso tocar? Um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, Jesus ali, de forma muito sábia, ele resumiu tudo que nós temos que fazer. Amar a Deus acima de tudo e o próximo como se fosse a nós mesmos. Tá? Em outras passagens, nós vamos ver como é que Deus quer ser amado, adorado, e como nós devemos também amar o nosso próximo. Mas eu gosto também de algumas definições entre nós. E já tem um tempinho, André, a gente estava conversando sobre esse assunto, e você falou uma frase que eu achei bem interessante. O piedoso é aquele que se curva perante o Senhor e sua vontade. O piedoso, ele ouve a respeito da vontade de Deus e ele se rende a essa vontade. Em contraposição, a gente tem o ímpio. O ímpio ouve, mas para ele tanto faz. Ele toca do jeito que achar melhor. Tá?
Uma outra coisa também que eu considero bem interessante é a forma como o Emerson, que é um dos pastores nossos também, está aqui conosco no bloco, ele instrui, ele ilustra para ensinar Daniel e Gabriel, seus filhos. Ele diz, olha, nós temos um vaso grande e temos um monte de pedra. Como é que a gente vai fazer para que todas essas pedras fiquem dentro do vaso ou do pote? A gente tem que começar pelas pedras maiores, as pedras grandes. Se começa pelas pedras grandes, vai haver espaço para as menores. E eu gosto disso porque isso que nós vamos conversar são pedras grandes. O pote é o nosso dia, o dia a dia nosso. Temos muitas coisas para fazer, mas se a gente coloca essas maiores, essas que vêm em primeiro lugar, no lugar devido, as outras a gente vai encaixando. Pode ser que fique até algumas pedras do lado de fora, mas não vão ser as mais importantes. Se a gente começar pelas pequenas, a gente corre o risco de se perder e deixar de fazer aquilo que é mais importante, que é prioritário. Tá bom? Vamos lá ver então essas pedras grandes. Alguém se arrisca a dizer qual seria a primeira, talvez a maior pedra, a fundamental, pelo menos? É algo que eu tenho certeza que vocês conhecem. Não é novidade para ninguém. Se devemos amar e adorar a Deus, então como é que a gente vai fazer isso? A Já oração, saíram algumas respostas aí no bate-papo, hein? eu não estou acompanhando o bate-papo. Ok, tá bom. Isso mesmo. Falou certinho. Léo colocou oração e leitura da palavra. Acertou as duas. Inclusive as duas primeiras, na ordem. A Bíblia nos ensina a dedicar um tempo exclusivo para isso. Existem várias formas de oração. Agora, o Senhor mesmo dá destaque. A gente buscá-lo de uma forma pessoal, de uma forma, né, ali bem íntima, de uma forma mais profunda, e nós entendemos que isso deve ser feito diariamente. Tá? Queria que a gente desse uma olhada lá em Mateus 6:6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Tá? Minha gente, orar é ganhar tempo. Se a gente tem algo para fazer, dedique um tempo para orar por isso. Até porque o Senhor vai ajustando, né? Nossa vontade, ela é contaminada por uma série de coisas. E Deus sabe o que é bom. A vontade do Senhor é boa, perfeita, agradável. Se a gente entrega na mão dele, ele vai ajustando o nosso coração, ele vai ordenando as coisas e vai abrindo ali todo o caminho, vai tirando toda a dificuldade para realizar aquilo que ele quer. Esse quarto que é citado não é um quarto físico. Pode ser ao ar livre, pode ser numa cama, pode ser em qualquer espaço. Mas o que o Senhor está levando em conta aqui é que a gente tem esse momento pessoal com Ele. Tá? Esse é insubstituível. Uma outra coisa que a oração produz em nós é termos uma vida de contemplação. Tá? Queria que a gente desse uma olhada lá no que o Senhor diz em João 4:23.
Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Isso é feito num relacionamento pessoal, quando a gente dedica, como Maria, o nosso coração diante de Deus. Tá? Fala em adoração, aqui também vai caber, junto com a oração, que a gente declare ao Senhor nosso amor, que a gente cante para o Senhor com hinos, aqueles que sabem cantar, não é o meu caso, né? Faça poesia para Deus, também não é o meu caso, mas que a gente esteja ali de todo o coração, dedique o nosso melhor. Eu queria lembrar que a oração é bem mais do que apresentar uma lista de pedidos. Deixemos estar diante de Deus com todo o nosso coração, sem pressa. Às vezes a gente nem fala muito, e Deus é que vai falar conosco, mas separemos esse tempo para Ele. Tá? Ainda sobre a oração, é bom lembrar que ela nos eleva a uma dimensão eterna. Diferente de qualquer outra atividade aqui na Terra, a oração nos conecta com a eternidade. Porque na oração nós vamos tendo revelação de quem é o Senhor. E aqui, se quiserem anotar, João 17, 3. O Senhor declara, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, a oração nos dá a dimensão eterna. Quanto orar? Jesus é nossa referência. Oração não tem limite, não tem contraindicação, doutor André. Não faz nenhum mal. Né? Então, como referência, eu vou apontar assim, um períodozinho de oração de Jesus. Está lá em Lucas 6. Lucas 6, 12, diz assim: naquele dia, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Eu não tenho dúvida, eu já fiquei pensando como é que o Senhor passou a noite. Será que ele ficou falando o tempo todo? Eu digo, olha, certamente não foi isso. Ele esteve ali com o Pai. Teve o melhor momento daquele dia ali com o Pai. Que assim seja conosco, que o Pai nos conduza a estar prazerosamente na presença dele. Tá? Se alguém ainda não ficou satisfeito, pode anotar também 1 Tessalonicenses 5:17. Esse texto, né, eu acho que a interpretação dele é muito complicada. Diz assim: orai sem cessar. Então, não tem limite. Pode orar o tempo que você achar que deve. Agora, se seu pai, sua mãe mandar fazer alguma coisa, então você pede licença ao Senhor, vai atender e depois volta para a oração. Tá. Vamos para o segundo ponto. Leitura e meditação nas Escrituras. Tá. Eu queria falar das Escrituras. Por que ler a Bíblia? Por que encher o nosso coração? Por que se deixar guiar por algo que foi escrito há tanto tempo atrás, num lugar diferente, por pessoas diferentes, nem na nossa língua foi escrito? Porque isso foi a revelação de Deus para nós, para a raça humana. A Escritura Sagrada é para todas as pessoas, em todos os lugares, em todas as épocas, de todas as idades. Isso aqui é válido para
Cada um. Então, com certeza, vale para você também. Lá em 2 Timóteo, fala da Escritura. A Escritura dá testemunho dela. Vamos dar uma olhadinha. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Quem achar, me espera um pouquinho. Já estou chegando. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então pode ir seguro, confiante, a Escritura sempre vai estar certa. Eu gosto também do que diz lá em Romanos. Ela fala do valor da Escritura para nós. Romanos 15:4. Mais uma vez, o Espírito Santo nos afirma: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. E o efeito disso? O que é que a Bíblia declara? Primeiramente, Deus fez questão de registrar esses aspectos. Deus certamente fala de muitas formas, mas ele sempre vai confirmar aquilo que ele já revelou. Tá? Então, é um bom guia para nós, nos deixar conduzir por aquilo que está escrito. Por exemplo, estou aqui, estou com muitos jovens, a Bíblia diz, honre a seu pai e sua mãe. Então, nunca a Escritura vai dizer, desonre a seu pai e sua mãe. Está lá, é um mandamento, Jesus confirmou, então, essa é a direção para nós. A particularidade de cada situação pode requerer um pouco de atenção específica, mas é essa a direção do Senhor para todos nós. E o resultado de uma vida aplicada às Escrituras, uma vida também envolvida em oração, o que é que a gente vai encontrar? A Bíblia tem promessas para isso. Lá no Salmo 1, já fala de algo bem precioso. Vamos dar uma olhada, Salmo 1, 2 e 3. Versículo 2 e 3. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Tá? Isso está no Antigo Testamento. O Novo Testamento não contraria isso. Tiago também escreveu coisa parecida. Vamos dar uma olhadinha lá em Tiago, lá bem mais adiante. Tiago 1:25. Quem achou? O apóstolo escreve assim: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, nós já temos aqui uma vida de oração.
Deus abre portas, as portas dele para nós. Uma vida de aplicação nas Escrituras, de viver o que a palavra de Deus declara. Isso vai nos tornar bem-aventurados, vai nos realizar como pessoas. Como consequência disso aí, o que vamos fazer? Ter uma boa relação no corpo de Cristo. Uma vida de comunhão, é o que o Senhor nos chama. Deus não quer ninguém sozinho. E quer que, quando estejamos juntos, produzamos, o efeito disso seja bom. Tá? Vamos dar uma olhadinha lá em Colossenses 3, 12 a 17. Como a gente deve estar nos nossos encontros, sejam virtuais agora, né, ou presenciais daqui a pouquinho. Ou em casa, também está valendo. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamado em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Uma riqueza isso aqui, para encher os nossos relacionamentos. Aqui fala de corpo, fala de estar juntos, também preferir andar com os irmãos. E talvez um esclarecimento que às vezes a gente utiliza, não sei se alguém já que pensou dessa forma, e que a Bíblia aponta em outra direção. Mas eu já vi irmãos falando, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Então, o irmão diz, olha, eu estou em paz, está fazendo uma coisa esquisita, mas se eu estou em paz, então vou em frente. Não é isso. Seja a paz de Cristo, a paz desse conjunto aqui de discípulos. Um está em paz, o outro está em paz. Lá em Provérbios diz que na multidão dos conselheiros habita a sabedoria, os familiares estão em paz, aqueles que são mais chegados estão em paz. Então, assim, né, devemos nos conduzir. O relacionamento, ele vai nos trazer fortalecimento. Tá? O relacionamento na casa de Deus, ele habilita para uma vida vitoriosa. Vamos dar uma conferidinha lá em Hebreus 10, 25. Era o 24, tá? O 25 eu vou falar logo em seguida, a gente já pode deixar até aberto aí. Mas o 24 diz, consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Tá? E, estando juntos, devemos promover aquilo que edifica, aquilo que é bom, aquilo que é agradável a Deus, que o resultado vai deixar o nosso Pai satisfeito. Tá? O outro aspecto que eu iria falar, e já vou introduzir, é congregar, estar juntos,
A vida piedosa também aponta nessa direção. Então, o texto de Hebreus 10, 25 é: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O dia, o grande dia que estaremos diante do Senhor, será de plena alegria para nós. Veremos a Jesus como Ele é. Enquanto isso, nos animemos uns aos outros. Nós temos acesso uns aos outros. Nós temos acesso a alguém que Deus colocou do nosso lado de uma forma que possivelmente o pai, o pastor, o líder, o discipulador não tem. Essa amizade que é tão boa, tão grata, tão prazerosa, ela tem um valor que que a gente não pode mencionar. Voltando aqui a 34 anos atrás, quando me converti, eu ainda tenho amigos daquela época que, quando a gente se encontra, um sabe que chega fácil ao coração do outro. E não pense que é diferente, não. Mesmo coroa, já branqueando a cabeça, a gente chega uns para os outros, velho, isso aí, precisa ver aí, precisa melhorar esse negócio. E é bom porque nós temos acesso, a gente não tem dificuldade de chegar, a gente não fica com receio. Tá? Então, vamos nos estimular ao amor, às boas obras, não deixar de congregar e perseverar para estar todo mundo aí junto, entrando na glória e vivendo com Jesus por toda a eternidade. Tá? Temos um texto aqui que eu acho que é a nossa cara. É o texto que está lá em Atos 2, 46 e 47. Fala como foi a igreja no princípio. Para nós é uma referência de como deve ser a igreja, como deve viver a igreja na Terra. Isso foi escrito a respeito da igreja em Jerusalém, logo depois do batismo, do derramamento com o Espírito Santo. Eu fico contente porque essa parte da igreja recebeu isso de uma maneira bem forte, bem clara, e segue servindo para nós como uma referência. 2:46, 47 diz: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. É um outro ponto para a gente ponderar. Quando devemos estar juntos? Sempre que a gente puder. Quantas vezes Jesus estava com os discípulos durante a semana? Eu acho que não dá para contar. Aqui fala de diariamente estavam. E aqueles irmãos tinham limitações que hoje nós não temos. Não existia meio de transporte motorizado, nem coletivo, nem individual. Não tinha meio de comunicação como esse que a gente tem aqui. Energia, não tinha o trabalho mecanizado, informatizado, ou qualquer tipo de automação. Era tudo feito no braço. E aqueles irmãos que levantavam, muitos deles, antes do sol sair, tinham no coração ali a direção de estarem juntos, terem um tempo de edificação, um tempo de comunhão, um tempo para testemunhar. Tá? Então, busquemos fazer isso. Um outro aspecto, já caminhando para o final, é proclamar o reino de Deus, contar as boas novas do reino. Jesus mandou ir a toda criatura. Eu queria ler com vocês Marcos 16, 15.
E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Tá? Quem a gente puder. Não se importe muito com o efeito, com a forma como chega. Semeie a palavra. Outro dia eu estava com um amigo de infância também, que se tornou irmão, e a gente estava conversando lá na rua dele, e apareceu um rapaz conhecido dele, começou a conversar, e falando da pandemia, pois é, essa situação, tal. Eu disse, aproveitei, pandemia, fome, peste, terremoto, guerra, eu digo, olha, isso tudo vai resolver quando Jesus voltar. Tá? Dei uma breve introdução. O rapaz mudou de assunto, eu também não insisti. E o curioso, esse amigo, né, esse irmão, ele não reúne com a gente, mas ele percebeu, disse, quando a pessoa não tem sede, não adianta insistir. Eu disse, é isso mesmo, a gente apresenta a semente. Se o coração estiver sedento, o que você trouxer, isso vai produzir efeito. Se não tiver, não se preocupe. Aquilo ali, no momento certo, o Senhor vai usar e vai conduzir para resgatar. Tá? Tem uma frase conhecida de Van Baker, ele diz assim, ele falando que a conversão de uma pessoa é semelhante ao resgate de alguém que está num poço, alguém que está, né, atolado, digamos assim. E é como se fosse uma corrente. E ele diz, a gente não sabe qual é o elo da corrente que vai colocar, mas aquele elo ali é importante. Então, venhamos a fazer uso, semear constantemente, e o Senhor produz o resultado. Eu queria lembrar que isso está na nossa essência. Nós fomos constituídos para isso, para testemunhar. E o Senhor confere a nós um caráter especial para fazer isso aqui na Terra, e a ninguém mais. Tá? É um texto conhecido, quem quiser não precisa abrir, mas vamos dar uma olhadinha no que diz 1 Pedro 2,9. Eu estou... Podemos até dizer juntos, hein? O texto, cada um com seu áudio fechado. Eu fiquei procurando o texto aqui na Bíblia, na mente ele está mais aceso do que na minha Bíblia. Mas isso aqui. Vamos dizer aí cada um. Vamos? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fomos conferidos pelo Rei para fazer isso aí. Então, possamos ter toda a tranquilidade, toda a confiança, autoridade para anunciar a vinda, as boas novas do Rei dos Reis. Pessoal, o último ponto que nós vamos tratar aqui hoje fala de boas obras, de fazer o bem. Nós fomos chamados para expressar a vida, o coração, o caráter, a vontade de Deus. E o Senhor ama a todos. Conhecemos também, está na nossa catequese, Jesus andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Está em Atos 10, 38. Tem uma outra passagem que Jesus dá um caráter especial ao fazer o bem. Ele aponta para a gente como algo que devemos nos dedicar porque teremos uma recompensa por isso. Aí a gente pode pensar, diz, poxa, mas eu vou fazer o bem interessado na recompensa? Faço o bem, a recompensa vai vir. Ele está dizendo que tem, então não dispense.
Se o Senhor diz que tem algo, procure aproveitar. Tá? Vamos dar uma lidinha na passagem que está lá em Mateus 25, 31 até o 40. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e foste me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos forasteiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso, te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então, se virmos alguém precisando de algo, deixemos o nosso coração se mover. Não vamos resolver o problema do mundo inteiro, mas de uma pessoa, um de cada vez, a gente pode fazer isso. E todos nós, juntos, caminhando nessa direção, a gente faz diferença nessa terra. A igreja tem feito diferença nessa terra. Tá? Nós temos aí uma história de muitos testemunhos, de bênçãos, de cuidado, de atenção. E o Senhor quer fazer muito mais, quer multiplicar essas bênçãos. E nos habilita para o reino dele através disso aí. Tá. Tem uma outra passagem também sobre fazer o bem, que eu acho curiosa, porque a gente não gosta muito da palavra religião. O religioso não serve para Deus. A gente aprende isso e está correto. Aquele que faz as coisas, né, de forma superficial, de coração, esse não agrada a Deus. Mas tem uma religião boa, não sei se vocês já repararam. Está lá em Tiago 1:27. E diz o que é essa boa religião. Ela diz assim: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então essa é a boa religião. Essa está valendo. As outras religiões não servem para nada. Às vezes atrapalham. Tá. Irmãos, eu vou concluindo por aqui. Tá? Espero ter ajudado, espero que o Senhor vá ampliando a dimensão de conhecimento, de revelação de cada um. Eu queria animar vocês a se aplicarem nesse sentido e também lembrar que o Senhor declara que através dele nós podemos, sim, viver uma vida gloriosa. Viver uma vida que a gente não teria como alcançar. Eu falo isso conforme as habilidades de cada um. Mas tem um texto, o último texto que eu vou ler, antes da gente encerrar. Em 2 Pedro, capítulo 1, do 3 em diante. 3 ao 8. Fala de uma sequência para a gente progredir na vida piedosa. Essa sequência eu queria deixar para vocês.
visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque essas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao Senhor seja bendito, a Ele seja toda a glória, e vamos seguir vivendo uma vida piedosa, agradando a Ele. Aleluia! Quanta graça, companheiro, quanta sabedoria. Me senti aqui sentadinho, aqui ouvindo Jesus. Uma simplicidade, uma praticidade, umas coisas assim muito desafiadoras, né? Isso, queria que a gente pudesse, nesses minutos, de ir aonde a gente não pode ir, mas que o Senhor sabe como nos conduzir. Ele é o bom pastor. Amém. E Ele realiza tudo em nós. Aleluia! Bom demais, viu? Queria aproveitar esse tempo que a gente ainda tem para que vocês possam participar, dizer como é que vocês receberam essa palavra, o que é que Deus te animou, desafiou, corrigiu, ensinou, lembrou em algum desses aspectos aí da piedade. Tem que você abrisse seu áudiozinho, dissesse alguma coisa, alguma frase que você anotou, algum texto que te chamou a atenção, pode ser no bate-papo também. Aproveitar esse tempo para falar um pouquinho aí. Isso, vou ficar caladinho agora. Fica aí, porque às vezes tem perguntas também, tá? Ah, sim, se precisar responder algo, esclarecer. Fizeram as perguntas... Fica à vontade para... Fizeram as perguntas a Diniz semana passada, se tiver perguntas aí. Júlia, Tarso, Alice, o que é que chamou a atenção? Alguma frase que você anotou aí? Algum texto? Alguma... O que você quer comentar aí? João Alfredo, Amanda, Sara? Feder, eu achei muito interessante que boa parte aí do que o Tigo já falou está combinando com o que a gente está vendo, né? Na apostila de comunhão com Deus, né? Que é a oração, tudo que a gente tem com Deus, a gente está vendo agora e foi muito bom ouvir. Excelente, também achei. Achei a aplicação prática dos textos que vocês estão lendo e meditando ao longo do mês, né? Alguém me falou que, enquanto o Gurgel compartilhava, alguém me disse no pessoal que lembrou muito do testemunho da primeira sexta-feira que Júlia testemunhou sobre o lugar secreto, né? Sobre gastar tempo ali no lugar secreto com o Senhor. Então, enquanto o Gurgel ia trazendo as verdades e a doutrina, alguns estavam lembrando do testemunho de Júlia. Muito bom como o Espírito Santo está integrando as coisas. Quem mais? Além de Lucas, quem mais? Comentários, perguntas? Oi. Eu gostei muito de uma frase que ele falou, que a oração nos leva a uma dimensão eterna. E é realmente isso, né? Ela nos leva a um lugar que não pode se explicar aqui, que é eterno, porque Jesus é eterno, né? Nos coloca em um lugar diante de Deus que não tem realmente explicação e pode fazer mudanças. Diz que já foi comprovado cientificamente que se eu orar por uma pessoa que está a quilômetros de distância de mim, a oração ela chega lá. Então, ela realmente tem uma dimensão que não se explica, ela é realmente eterna. Excelente. Também gostei dessa frase dele, anotei aqui. A oração nos conecta com a eternidade. Gostei dessa frase. E outra frase que eu também anotei aqui, que o Espírito Santo trouxe através de Gurgel, foi: orar é ganhar tempo. Gostei demais dessa frase. Orar é ganhar tempo. Botei aqui bem grifado aqui para não esquecer disso. E a oração nos conecta com a eternidade. Quem mais? Tio. Eu achei, relacionando com orar e ganhar tempo, né, tudo sobre oração, também achei interessante a questão de oração, é bem mais que uma lista de pedidos, né, que a gente fica achando, eu vou pedir tal, isso, parar assim, nossa, tem que orar para pedir minhas coisas para Deus, né, tipo, não,
Você tem que... É um momento de comunhão com Deus, né? Alguém comentou aí que a oração é a primeira etapa da comunhão com Deus. Não sei se foi Léo, eu não lembro quem foi que comentou. Mas eu achei isso bastante interessante. No bate-papo. Foi no bate-papo. E outra coisa que eu achei bastante interessante é a questão do exemplo que ele deu, né? Se a gente colocar as pedras grandes primeiro, vai dar tempo espaço para a gente colocar as pedras menores também. Mas algumas podem até ficar de fora, mas o essencial vai estar dentro do pote, né? Que o pote ele comparou com o dia a dia, as pedras grandes, as coisas que vêm do eterno, né? Que é oração, leitura, enfim. Essas coisas assim. Achei bastante Muito bom, Sarinha. Gostei disso também. Me lembra essa história da lista de pedidos. Uma vez eu compartilhei, muitos anos atrás, não estava nem aqui ainda, uma palavra sobre as visões que a gente tem de Deus. E às vezes a gente tem uma visão de Deus do Deus supermercado. Você vai para Deus com uma lista de compras, né? E aí você vai ticando ali aquela lista de compras, você está passando nas prateleiras do supermercado e pegando as coisas, né? Mas Deus não é um Deus supermercado. Não que a gente não possa pedir. A gente pode pedir tudo ao nosso Pai. Mas quanto tempo desse momento que a gente tem com Deus a gente gasta pedindo e quanto tempo a gente gasta relacionando, desfrutando dele, declarando amor para ele, exaltando, honrando, adorando, ouvindo a ele, né? Os pedidos fazem parte. A gente pode pedir, ele é nosso pai, né? Mas imagine você na relação com seu pai que você só vai para ele para pedir coisa. Pede, 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 ele te dá e você sai da presença dele, da companhia. Então, a gente tem visto isso, que a oração a comunhão com Deus é uma relação de amizade, né? Deus espera ter uma relação de amizade conosco. Quem mais? Estou gostando. Quem mais? Anotou alguma frase, algum texto que chamou a atenção? Lembrando que, mais uma vez, esse papo aí, esse compartilhar foi gravado por Amanda, vai estar disponível o link para o YouTube. Compartilhem aí com seus pais. Hoje ainda, esse final de semana, essa palavra que vocês ouviram, compartilhem nas juntas e ligamentos com companheiro, discipulador, discípulo. Pega esse link também, coloque para outros que não estiveram aqui hoje, não puderam participar, tá bom? Tá gravadinha essa palavra aí. Quem mais? Perguntas? Pode perguntar, tio Gurgel, também. Como na oração, aqui também não tenho pressa. Beleza. Uma coisa que também ficou forte foi o que muita gente falou também, foi essa questão de oração, não é perder tempo, né? E às vezes você pensa assim, numa coisa, pô, vou fazer isso aqui logo, vou adiantar aqui lado, vou ter não sei quantos deveres para fazer, mas essa frase diz que se a gente parar ali para orar, colocar ali na mão do Senhor, pedir ajuda, e acho que você passa por um período assim de escola, tal, principalmente ensino médio, vestibular, faculdade, trabalho, você vai vendo que se você fizer isso, você tem uma semana de prova. Eu já tive semana que tinha trabalho pra caramba pra fazer, desesperado, e eu falei, Senhor, me ajuda aqui, porque sozinho eu não consigo não, e no final dava tudo certo, né? Então, não é perder tempo, na verdade, é se investir, né? Então, eu achei bastante interessante, e é um exercício bom de se fazer, né? Então, você parar ali, antes de tudo, colocar na presença de Deus ali, orar, confiar nas mãos dele ali. E quanto a essa questão também sobre o pedir, algumas coisas que eu já ouvi de alguns irmãos já, que eu achei muito interessante, que ele dizia que dava boa noite a Deus, então antes de dormir ele dava boa noite, que é perfeitamente normal, só é talvez não tão comum, eu diria, mas ele não estava na presença de Deus ali só para pedir, né? Mas ele chegava ali e dizia antes de dormir, boa noite, Senhor. O Senhor não dorme, mas se dormisse, diria, durma bem, então boa noite. Ia dormir. E são coisas da intimidade nossa com Deus, né? Que cada um vai desenvolvendo aí. Não só pedir, mas estar ali se colocando no seu dia. E outra, ele dizia que quando ele via um dia bonito, ele contemplava, olhava assim, pô, Senhor, que massa esse dia que o Senhor criou. Glória a Deus, glória a Deus. Muito bom isso aqui que o Senhor criou. E são coisas assim, bestas, assim, falando de forma bem clara, bem simples, mas que demonstra essa intimidade, demonstra essa comunhão com Deus, né? E vai de cada um com cada louco com suas loucuras, e o importante é tudo isso na presença de Deus, né? E achei bastante interessante essas duas coisas assim, que dois irmãos falaram. Bem, interessante que nesse aspecto da oração, o tio Gurgel falou de algumas coisas, né? Mas falou bastante sobre tempo exclusivo e orar sem cessar. Esses dois aspectos estão na apostila que vocês estão lendo, meditando.
e a gente vai conversar também mais um pouco sobre isso. Vamos conversar sobre o irmão Lawrence, que escreveu um livro Praticando a Presença de Deus, que ele tentava, João Alfredo, ficar conectado com Deus o dia inteiro. O desafio desse irmão, a gente vai falar um pouquinho mais dele na semana que vem, era acordar de manhã e dar bom dia para Deus e a partir daí não se desconectar mais de Deus. Imagine, né? É o desafio para nós de você não só ter o seu tempo exclusivo com Deus. A gente está animando vocês a orarem em trios, a orarem aqui. Isso é bom, isso é gostoso orar quando estamos junto com outros. Mas é essencial que a gente desfrute e desenvolva essa nossa vida de comunhão pessoal com Deus. Para que quando a gente for estar no trio, quarteto, grupo, caseiro, onde for, essa vida transborde. É natural para a gente conversar com Deus, se relacionar com Ele junto com outros, porque a gente tem essa vida quando a gente está só também. Diga, Tarso, levantou a mão aí, precioso. Tio, era mais uma pergunta para vocês dois, e para saber o que é que vocês fazem, né? Às vezes, um conselho de uma pessoa mais experiente talvez seja melhor. Por exemplo, o que vocês acham melhor? Como vocês aplicam na sua vida? Vocês preferem guardar um momento do dia, por exemplo, a última hora antes de dormir e começar a fazer começar aquele momentozinho em casa como o Ju, né? O lugar secreto, ou ir durante o dia inteiro, tipo assim, tipo naquele relacionamento intenso, né? Tipo, qualquer coisa, uma prova, tá estudando, tá trabalhando, sempre falando com o Senhor, sempre assim, né? Orando em espírito. E aí, essa era a pergunta. Vou deixar o tio Gurgel falar. Eu tô com vocês toda sexta-feira. Já contei um pouquinho como eu faço, mas posso falar também. Quero ver Gurgel, como é a prática dele. Tássio, eu sou um aprendiz nisso aí, tá? Então, o que eu tenho até aqui, eu acho que eu estou nas lições elementares, mas eu, durante um bom tempo da minha vida, eu gosto de esporte, praticava esporte muito cedo. E o que eu consegui disso aí foi algumas medalhas que estão lá no fundo do baú, enferrujando, bons momentos, mas passou. E, a certa altura, eu disse, olha, porque eu não vou para a Olimpíada, então, né, esse negócio de acordar cedo, dedicar muito tempo ao esporte, ele tem seu valor, inclusive é uma das coisas que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, diz, o exercício físico para pouco é proveitoso, a piedade para tudo é proveitosa. Então eu disse, bom, se essa tem um valor, porque tem a promessa da vida que é agora e daqui a de vir. Então eu passei a dedicar o primeiro momento do dia a estar orando. Agora eu digo que eu sou um aprendiz. Outro dia eu estava aprendendo a orar nos engarrafamentos. Engarrafou, beleza, vou orar aqui, Senhor. Então, o Senhor vai despertando a gente para momentos que a gente pode aproveitar, ela não tem limites. E um outro aspecto que eu não falei aqui, mas que cabe também, é que às vezes a gente está em situações onde não dá para ficar parado, orando. Por vezes eu estou no trabalho, estou num lugar um pouco mais afastado, mas não dá para fechar o olho, né, levantar a mão para o céu. Mas posso seguir ali orando baixinho em línguas. Algum valor está tendo nisso aí. Não sei se te responde. Amém. Se tiver mais coisa, eu aceito sugestão também, viu? Estou querendo aprender mais. Eu tenho feito assim, eu acho que conciliar e equilibrar essas duas realidades, do tempo exclusivo e do orar sem cessar, é importante. Às vezes tem um dia ou tem um período da vida que você está mais intenso numa determinada prática dessa, né? Mas eu, por exemplo, tenho acordado muito cedo. O mundo diz que é porque eu estou ficando velho, que os velhos vão acordando mais cedo. Então eu estou acordando cedo espontaneamente. Cedo mesmo, às vezes 5 e pouca, 6 e pouca, quando eu trabalho 8, né? Eu não precisaria acordar tão cedo. E às vezes acontece, se eu estou com alguma preocupação por algum aspecto esses dias, aconteceu isso, 3 da manhã eu despertei. E ao invés de ficar tentando voltar a dormir ou ficar angustiado porque acordei cedo, ficar murmurando que queria ter dormido mais, eu faço desse primeiro tempo, meu tempo com o Senhor. Ainda ali na cama, viu, Tarso? Eu ali começo a adorar o Senhor, depois começo a colocar minhas questões, depois começo a pedir, depois eu vou orando, Mônica está do meu lado ainda dormindo, às vezes estendo a mão, vou orando por ela, depois oro pelos filhos, aí vou estendendo pelos discípulos, pela igreja, e aí eu vou, né? O tempo que dá ali, 15, 20 minutos, meia hora, 40 minutos, depende do tempo que eu acordei antes, eu levo mais tempo orando. Então, eu tenho tentado fazer desse momento, logo de manhã cedo, ao acordar,
Quem não está acordando cedo como eu, quem não está velho, de repente pode botar o despertador 15 minutinhos antes do horário que você precisaria, 20 minutinhos antes. Viu, Aline? Sua aula é 8, você teria que acordar 7. Por que não acordar 6h45? Né? E começar o dia na presença do Senhor, né? Ali orando. Porque depois que o dia começa, às vezes você engrena naquela rotina de Marta, fazer uma coisa, fazer outra, servir, coisas lícitas, coisas sagradas também. Aqui não estou separando o que é sagrado e o que não é. Mas às vezes se perde essa oportunidade disso. Aí quando você entra no dia, Tasso, aí entra essa outra realidade do orar sem cessar. Aí você está ali no ônibus, está no metrô, está no engarrafamento do carro, você está orando, né? Está no intervalo entre uma aula e outra. Uma coisa que eu tenho procurado fazer, Lucas, se eu recebo, às vezes, um pedido de oração por zap ou uma ligação pedindo para orar por uma situação, eu não tenho deixado para depois. Eu tenho feito assim, eu não deixe para depois o que você pode orar agora. Porque, às vezes, você vai entrar no ritmo da vida ou do dia e não vai orar. Então, o Mário me botou num grupo aí de trincheira de oração, onde ele me manda uns pedidos de enfermos. O Gel talvez esteja nesse grupo também. Então, quando eu recebo ali no consultório, estou entre um paciente e outro, eu já oro por essa situação. Uma irmã que vai fazer uma cirurgia, um irmão que teve um diagnóstico. Porque se eu deixar passar, seguir atendendo, e depois chego em casa, vou almoçar, tem a dinâmica da vida familiar, você pode esquecer. Então, isso também é orar sem cessar. Outra coisa que eu falei em algum momento aí atrás para vocês, se o Espírito Santo me traz algo na mente, uma pessoa, uma situação, uma preocupação, eu oro naquela hora logo. Ou eu anoto para orar depois, tá? Ou eu oro logo por aquilo ali. Às vezes o Espírito Santo está te levantando, despertando para orar por aquilo naquele momento. Lembrou de um irmão? Ora, interceda, tá? Mesmo que não esteja claro sobre o que é. Então, eu acho, Tassinho, que conjugar essas coisas aí do tempo exclusivo, né? E desse orar sem cessar é uma arte que a gente está todo mundo aprendendo, viu? Tem momentos na vida que a gente está desenvolvendo mais um aspecto dessa área, tem momentos mais que a gente está desenvolvendo outro. Quem mais? Mila está chorando aqui de fundo, se alguém ouviu um chorinho, porque acho que ela caiu ali. Quem mais quer colocar ou perguntar? Temos mais uns minutinhos aqui. Me ocorreu, Gurgel, enquanto você falava, me lembrei de uma coisa. O Espírito Santo me lembrou uma coisa assim, me falou uma coisa ao coração enquanto eu ouvia você falando desse cardápio de práticas, né, da vida piedosa. Eu me lembrei assim, o motor da vida cristã, viu, Lulu? Gurgel, o motor da vida cristã é a fé. A palavra diz, o justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, ela nos justifica, ela nos santifica. A fé é o nosso motor. E qual é o alimento dessa fé? São essas práticas simples. A oração alimenta a nossa fé. Essa comunhão, essa relação, essa experiência com Deus ali, no seu secreto, como o Júlio falou, ou no seu dia com Deus, isso alimenta a sua fé. Ler, meditar na palavra, nas escrituras, a palavra diz, a fé vem pelo ouvir a própria palavra. Então, quando eu leio e medito a palavra e encho e ela habita ricamente em mim, isso é motor para a minha fé. Quando eu estou em comunhão aqui, por exemplo, toda vez que eu venho aqui, eu venho com muita expectativa de trocarmos nesse ambiente de fé, eu chamo aqui um caldeirão de fé. Eu venho para aqui, eu saio turbinado de fé quando eu estou com vocês. Saio turbinado. E aí vou encontro com 2 ou 3, me turbino mais. Então, a comunhão com os santos também é algo que alimenta a fé. O proclamar a palavra, eu estou pregando com um advogado que chegou ao meu conhecimento, me pediram para pregar, eu tive com ele anteontem aqui. Como é bom, viu, Sara Gabriele, falar das verdades que a gente crê, que a gente vive, como é bom proclamar. Quando você está proclamando, a sua própria fé está sendo alimentada. Então, proclamar também, orar, leitura da palavra, comunhão, proclamar, fazer o bem. Quando você está fazendo o bem, também o Espírito Santo te enche de fé. Então, esses são os alimentos da fé. E não dá para a gente comer uma coisa só. Viu, Lala? Não dá para dizer assim, eu vou comer muito alimento, muita verdura, mas não vou comer carboidrato, proteína. Tem que ter uma dieta balanceada. Não é não, Gugel? Então, não dá para dizer assim, eu sou muito forte em oração, mas não leio a palavra, não tenho dificuldade de ler a palavra. Né, Lucas? Tem uns que dizem assim, eu sou bom de oração, eu gosto de orar, mas ler a palavra eu tenho dificuldade. Só que a gente precisa, o Espírito Santo se alimenta desse cardápio completo. Senão nossa vida fica assim, ó. Se o cara se isola num monte para só orar, mas ele não lê a palavra, ele não tem comunhão com os santos, ele não prega e não faz o bem, essa vida cristã dele ela é incompleta.
Se alguém se isola num gabinete, num escritório, biblioteca, vai só ler a palavra e meditar as escrituras, estudar tudo, mas isso não se transforma em prática nas relações com as pessoas, no fazer o bem, isso também é incompleto. Então, esse cardápio que o Espírito Santo trouxe aí através de Gurgel é um cardápio completo para alimentar bem o nosso espírito de fé. Você tocou num ponto, eu ia até citar, acabei me passando, mas está bem lembrado. Queria fazer uma contraposição, né? Você tem o cardápio completo, balanceado, como você falou, mas uma outra coisa que me ocorreu, a gente tem um cardápio onde escolhe, às vezes, um prato, mas, por vezes, nós temos, aí, né, a maioria aqui estuda, tem um currículo, e não adianta ser bom em matemática, ser ruim em português, senão não passa de ano. Então, o currículo é assim, eu preciso cumprir tudo isso aqui. Meu negócio é esse, é aqui que eu vou ser aprovado. Então, esse é o nosso currículo santo. Aleluia! Tá vendo? O cara da área de saúde falou de alimentação. O cara das exatas já vai mais para o negócio do... Giovana, levantou a mão preciosa. Mais uma participação. Se mais alguém que tiver alguma participação. E no final, abram os vídeos todos. Vamos fazer um print bem legal com o tio Gurgel e a família dele aí. Tá? Vão abrindo os seus vídeos aí. Tem Giovana que quer falar e Vanessa também. Podem falar, preciosas. Diga, Giovana. Oi, tio. Foram duas coisas que me chamou a atenção. Uma delas foi da oração, né? Minha mãe gosta muito de falar que a gente tem que dormir. Antes de dormir, a gente lê a palavra, não fica no celular, para o nosso consciente não ficar processando o que a gente viu no celular. E que a gente acorde lendo a palavra também, orando, para que a gente convide o Senhor para passar o dia conosco. Isso, excelente. Quando ele falou, me lembrou, fez isso. E outra coisa também que me chamou a atenção foi que ele estava falando que antigamente não existia tecnologia e eles se encontravam bastante. Eles faziam vários encontros. E hoje em dia a gente tem uma tecnologia super avançada. Temos o smartphone, tablet, vários tipos de tecnologia para poder se encontrar e ainda damos desculpa que não podemos. Isso me chamou muita atenção. Verdade, Giovana. Tio Vanjo diz uma coisa assim, que ele gosta que o último pensamento dele antes de dormir seja o Senhor, as coisas do Senhor, a palavra de Deus. Então ele invariavelmente se disciplina que a última coisa que ele esteja lendo ou pensando seja a palavra de Deus. Então, você está acrescentando isso e dizendo que a primeira coisa ao pensar também. É uma pergunta para a gente se fazer, eu me faço também. A primeira coisa que você pega de manhã quando você acorda é o celular ou é a palavra de Deus? Claro, se a palavra de Deus está no celular, é tudo junto. Ou se é o despertador, né? Mas eu digo, depois que você desperta lá, né? Você desperta lá, e aí? Você tem um tempo livre, você vai pegar o Zap para ver as mensagens que entraram de noite, ou você vai ver o que é que o Senhor tem para te dizer logo cedo de manhã? Né? Eu me incluo nisso, tá? Nesse desafio, nessa tentação. A Bíblia fica aqui e o celular também na minha cabeceira, porque é meu despertador. O que é que eu sou levado, inclinado a pegar primeiro para ler? É o Zap, as notícias dos outros ou as boas notícias do Senhor, né? Vanessa, você também quer entrar, preciosa? Quero sim, tio. Diga. Uma frase que o tio Gurgel falou, né? Aí na pregação. Tio Bulhosa? Tio Bulhosa? Pensa o quê? Tio Gurgel. Ele falou que quando a gente de coração serve, a gente agrada o Senhor. E a Jesus, no caso, né? E essa frase me marcou bastante, eu achei bem interessante. Muito bom, Vá. Beleza. Pode falar, Vini. Pode sim. Diga lá. Tem uma frase que a gente, discípulos, a gente cita muito, bastante, né? Que fala assim, a nossa vida define quem somos, né? Aí tem algo assim que o que a gente busca aqui a Deus, exemplo, leitura, pregação, comunhão com Deus, oração, tudo que a gente é aqui, a gente vai ser lá no reino dos céus. Porque não adianta a gente não ter aquele tempo de qualidade e pensar que por um acaso pode ter de estar lá com Deus, porque todos que vão estar lá no céu são aqueles que priorizaram o tempo com Deus e que deram valor realmente, né?
Aí eu tava pensando nisso e vendo quem eu sou, né? Boa, muito boa. Tasso, você levantou a mão ou foi acidente? Você levantou e depois baixou? É rapidinho, é só uma coisa que eu acho que... Não precisa ser rapidinho, não. Pode ficar tranquilo, sem ansiedade. Fique tranquilo. Tipo assim, é porque uma pergunta que eu sempre me fiz, né? E eu queria perguntar para vocês também, como pastores, para aproveitar o momento. Tipo, como é que vocês conciliam a reverência a Deus a uma intimidade intensa? Porque às vezes, por exemplo, eu não sei se vocês também são assim. A gente tá na igreja, assim, e às vezes a gente ora assim, de uma forma muito meio distante de Deus, né? Tipo, não sei se vocês sentem isso, que a gente fala assim, de muito... obviamente, com todo respeito, mas com um relacionamento aparentemente distante. E, na verdade, quando a gente tá, pelo menos eu, né, eu prefiro orar quando eu tô sozinho, orar com o Senhor como se fosse um amigo, como se fosse falando com meu próprio pai, e falando assim, né, de uma forma bem sincera, bem gostosa de conversar. Então, tipo, eu queria saber assim, se há um problema nisso, né? E se, tipo, como é que vocês conciliam essa reverência ao Senhor com essa intimidade absurda de ter, tipo assim, a pessoa que você mais ama conversando a todo momento? Eu vou te responder com o texto da primeira sexta-feira, João 15:15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Eu tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. E a gente falou que a relação que Deus quer ter conosco é de amizade. Eu entendo o que você está falando e temos que ter esse equilíbrio de que Ele é o Senhor, e aí isso gera um temor no meu coração, que Ele é santo, justo, grandioso, majestoso, sublime. Mas esse Senhor é meu Pai, é meu amigo. Ele gosta de ser chamado de paizinho, né? de amigão, querido, meu amado. Cada um tem sua expressão com Deus, né? Que torna essa grandeza de Deus mais próxima, né? Então, eu acho que a gente tem que guardar, sim, eu estou entendendo o que você está dizendo, o temor e a reverência. É uma coisa que eu acho que a gente tem que ter cuidado, é porque como a gente tem muita liberdade, então a gente, por exemplo, a oração para nós é uma coisa muito espontânea. A gente ora de olho aberto, às vezes louva. Isso pode, em algum momento, atrapalhar essa reverência. Eu acho que se você consegue se conectar de olho aberto, adorar, né, assim, mais espontâneo, beleza. Mas se isso te dificulta sua conexão naquele momento, sua introspecção, sua relação com Deus, né? Eu acho que às vezes algumas pessoas estão orando assim e estão pegando uma coisa e fazendo, e aí eu fico me perguntando se aquela pessoa está realmente naquele momento se dirigindo a Deus ou ela está se dirigindo às pessoas que estão ouvindo a oração. Então eu acho que o temor é importante, Tasso, mas um temor recheado de intimidade, né? E nessas expressões de tratar com Deus, eu acho que cada um tem sua liberdade de chamar, não chamam de você, inclusive, nem usam a terceira pessoa, né, o vosso, né, tal, falam você. Então, eu acho que é importante guardar esses dois aspectos. Isso é um aprendizado, né? A intimidade não pode levar a gente a perder a reverência, o respeito, o temor pelo Senhor, mas isso também não pode nos afastar, nos inibir de ter essa liberdade com Ele. Não sei se Gurgel quer acrescentar algo aí mais sobre isso. Me bati um pouquinho com o microfone. Muito bom, André. Está bem pontuado. O que me ocorreu foi que devemos nos dirigir ao Senhor como filhinhos. Para respeitá-lo, para admirá-lo, é só olhar o que ele faz, pensar no que ele é, na santidade de Deus. Ele é diferente de nós, cabe toda a reverência, mas nós somos filhinhos. E Jesus, ele deixou um novo e vivo caminho para a gente entrar no Santo dos Santos com intrepidez. Então, não tem uma fórmula, é o coração que vai nos levar até a presença do Pai. E Ele mesmo nos chama, né? Como é bom ser chamado pelo Pai e desfrutar disso. Amém. Bom demais. Queridos, alguns já precisaram sair porque tem grupo caseiro, outros têm compromisso com a família. Bom demais, não sei se alguém quer colocar mais alguma coisa. Vamos abrir todo mundo as telas, vamos printar quem tiver em computador aí, bota o tio Gurgel perto de você na sua tela aí, printa com ele aí. André, um último texto, esse aqui não estava nem programado, mas me ocorreu agora. Diga. Eu acho que serve como referência para todos nós e fala muito sobre, não diretamente, mas fala muito sobre esse tipo de vida que nós vivemos. Falou em botar tio Gurgel perto de você, a esposa já veio para o meu lado. Eu vi, olha lá.
1 Pedro 1:24. Toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Jesus Aleluia. É o Verbo que se fez carne. E nós somos carne. Podemos Amém. incorporar o Verbo dentro de nós. Aleluia. Moldar pelo Verbo eterno. Tá? Aleluia. Buscar aquilo que é dele. A palavra do Senhor, ela permanece eternamente. É com isso aí que eu queria me despedir. Uma alegria muito grande estar com vocês essa tarde. Muito bom. Olha lá a esposinha de tio Gurgel, olha lá. Olha lá, Luli. Tira o print aí para depois a gente postar lá no grupo. E aproveita esse tempinho aí de despedida para escrever aí alguma expressão de amor, de carinho, de gratidão, tá? Para tio Gurgel, como vocês têm feito com os outros companheiros que passaram por aqui. Lembrando que semana que vem estamos juntos. Sigam se encontrando nos trios para orar, para ter comunhão. Sigam fazendo a apostila. Semana que vem a gente vai usar o tempo todo para a gente compartilhar sobre as lições, tá bom? Eu vou dividir os grupos, vou juntar um grupo de rapaz com de moça e cada grupo desse eu vou entregar uma das lições para vocês conversarem entre vocês e compartilharem aqui na próxima semana. Mês que vem, Nossa Santidade. Quem vai estar conosco é tio Mário e tio Eric, tá? Vão estar aqui conosco no mês que vem. Mas sexta que vem ainda estamos em Nossa Devoção, Nossa Piedade. Escrevam aí para tio Gurgel, tira foto com ele. Amo vocês, queridos. Muito bom, viu, Jairo? Estarmos juntos. Suzana, estou te vendo agora só. Que bom te ver. Estamos com gente aqui, Gurja, de Brasília. De onde mais, gente? De Birataia, de Miguel Calmon. Onde mais? Tem mais aí, Curitiba. Eu acho que Lulu ou Gabi, uma das duas, levantou a mão para dizer algo. Qual foi das duas? Fui eu, tio. Fui eu. Diga, pode falar. Pode que eles estão escrevendo para seu pai aí. Pode falar à vontade. Certo. Uma coisa que a gente ouve muito é que a gente escuta poucas coisas que são bem aprendidas, bem praticadas e bem transmitidas. E eu queria testificar, assim, sobre o que meu pai falou. Primeiro, em relação ao fato de isso tudo que ele está falando ser vida na vida dele. Ser uma coisa real. Não ser da boca para fora um discurso bonito. Ele também... Eu não acho que ele está ficando velho, nem você, tio. Mas, assim, vocês estão acordando bem cedo mesmo. Meu pai acorda bem cedo, 4 horas da manhã, 4h30. E todos os dias eu também levanto cedo, porque eu tenho que trabalhar, não é por opção. E eu vejo meu pai lá sentadinho, orando, às vezes ajoelhado, na presença do Senhor, dedicando o primeiro momento do dia para o Senhor. E isso é uma injeção de fé no meu dia. E isso fortalece, né, a nossa fé, isso nos anima a fazer o mesmo, a repetir. E outra coisa que eu queria pontuar rapidinho é que ele citou o texto de Salmo 1. E esse é um texto que é muito forte lá em casa, porque toda a nossa infância e adolescência, infância nem toda, mas assim, a partir do momento que meu pai levava a gente para a escola todos os dias, eu sei que a gente está numa pandemia, ninguém está indo para a escola nenhuma, mas é uma prática boa, né? Seja andando no carro para ir no mercado, para qualquer canto, ou em casa mesmo, antes de uma refeição, qualquer coisa, a gente tinha a prática de repetir o Salmo 1, que é, assim, um texto muito forte em relação à vida piedosa, né? Tem dicas muito práticas em relação a isso. E a gente tinha essa prática, todos os dias nós repetíamos, os filhos de tio Bulhosa iam junto com a gente para a escola. E todos os dias no carro, João Pedro, Marília, Gabi e eu repetíamos o Salmo 1 juntos. E orávamos também. E isso era, assim, uma coisa que ia entrando na nossa cabeça. Poucas coisas ali, poucos versículos que eram repetidos e postos em prática e transmitidos por meu pai a nós. E isso nos fez muito bem. E queria animar vocês a essa prática de memorizarem textos juntos e buscarem pôr em prática. E acho que é isso. Eu ia falar alguma outra coisa, mas me passei.
Ah, sim, lembrei. Tinha dias que meu pai não lembrava. Vamos repetir o texto? Ele não falava isso. E a gente ficava assim... e aí, pai, Salmo 1? Ô tio, você esqueceu do Salmo? E a gente procurava repetir. Mas foi uma prática assim que nos acrescentou muito ao longo da vida. E eu queria animar vocês a isso. Viu? Amém, muito bom. Gurja, você pode orar aí por essa turma, orar por nós, orar por essa turma, para que tudo isso essa palavra seja vida em nós, na nossa vida, e nos abençoar aí. A filha falou, não sei se vocês perceberam, a filha falou, os olhos enchem de água, e a gente vai se emocionando. A alegria é grande e a gente vê a bênção do Senhor, a vida do Senhor expressa sobre vocês. Pai, muito obrigado, porque podemos chegar a Ti confiadamente. Podemos, como o Senhor declara, viver uma vida honrosa a Ti. Podemos ser cheios com o Espírito Santo para honrá-lo, para expressar, ainda que de maneira imperfeita, a nossa gratidão, nossa admiração, o nosso apreço pelo Senhor. Obrigado, Senhor. Recebe a nossa adoração hoje. Vem aquecendo os nossos corações, vem ampliando o nosso entendimento, Senhor, para que a gente encontre todos os dias. Tu és a fonte inesgotável. E ajuda-nos, Senhor. Fonte das águas vivas, a nos renovar dia a dia. Senhor. Bendito é o teu nome. Irmãos, abençoe esses jovens, Senhor, que têm vencido o maligno. Que o Senhor tome cada um pela mão. Amém. Escreve uma nova história. Aleluia. Leva-os a lugares que não podem chegar. Como disse o Salmo. Leva-me para uma rocha que é elevada demais para mim. Tu podes fazer isso. Amém. Tua bênção seja com eles. Obrigado. Graças. Companheirão, o Senhor te abençoe. André, bom demais estarmos juntos, viu?